of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Meu pastor Jesus, está amarrado. Porque o Carlos é meu. Ai, o Carlos é meu. Anda comigo, Carlos. Deixa eu ler seu nome pra mim, tá, filha? Anda comigo. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Saio que é meio de ofá. De ofá se quer beber povitma. E aqui também toda Brasil, eu gostaria que você se preparasse para mergulhar em um universo onde a fé, a fama e a fraude colidem drasticamente de forma explosiva. Hoje nós vamos revelar os bastidores sombrios de um fenômeno pentecostal chamado Miguel Oliveira, um garoto de apenas 15 anos de idade, alçado à categoria de profeta mirim, com uma agenda mais lotada que a de muitos pastores veteranos e cachês que fariam qualquer empresário de eventos religiosos simplesmente salivarem. Mas o brilho desse jovem pregador esconde algo muito mais sombrio, muito mais obscuro, que é a manipulação emocional, os supostos milagres forjados e as jogadas financeiras travestidas de fé, de promoções divinas e ofertas até curas milagrosas questionáveis. Miguel, na verdade, virou o centro de um escândalo que põe à prova os milagres da fé e da exploração da mesma. Diante de tudo isso, eu pergunto para você do outro lado, de forma consciente, o que está por trás desse teatro religioso protagonizado por uma adolescente? É exatamente sobre esse assunto que nós vamos desvendar no vídeo de hoje, mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Vamos para o vídeo de hoje, e o que eu quero falar logo de início é que eu admiro muito um rapaz, um adolescente, eu quero dizer, de 14, 15 anos de idade. Acredito que ele esteja com 15 anos de idade agora, o Miguel. Para ter essa desenvoltura que ele tem, a oratória, a dinâmica, a didática, sabe, uma maneira pedagógica muito forte, uma exposição, uma estrutura que ele tem de palco, sem contar com a sua apresentação, que é fenomenal e impecável. Muitas pessoas, muitos adultos e adultas não têm sequer 1% que esse garoto, que esse adolescente tem. Mas deixemos de lado essa pauta e vamos tratar para algo mais sério. A pergunta que, na verdade, eu faço para você do outro lado é o seguinte, Brasil. É essa a pergunta que eu faço. Onde está o limite desses pregadores? O que eles são capazes de fazer pelo dinheiro? Por seguidores, por visualizações, por fama e por agenda lotada. Eles não percebem que suas pregações não são nada além de sensacionalismo barato. Apenas isso. Veja que esse adolescente de apenas 15 anos de idade, o Miguel, não é de modo nenhum fenômeno divino. Ele é o resultado de um sistema que ensina desde cedo que Deus é um excelente pretexto para ganhar dinheiro e abusar da fé das pessoas. Minha mãe tem câncer há 5 anos. Quer milagre? Eu sou doutor por excelência. Eu tô rasgando 3 exames na tua frente. Tem 3 folhas de papel aí? Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. E o absurdo, Brasil, de tudo isso é que a pessoa mente descaradamente, olhando nos olhos dos seus telespectadores e espectadores, mente com a Bíblia na mão, com a Bíblia aberta, falando em nome de Deus, dizendo que vê anjos. Observa este vídeo aí. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Teme sobre praque, teminância ofá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que o demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. De me prebitasse, ó, quebre a fá. Eu ouvi esse demônio gritando:
E ele falou assim, ela para aqui e eu pego o menino lá. Aí você compreende, meu irmão, minha irmã, o que eu tô falando pra você é exatamente isso, cara. Veja onde esse livro aqui e o sistema religioso levaram essas pessoas a esse nível de bitolação, e muita gente fica pregada olhando pra essas pessoas como se estivesse vendo alguma coisa divina, e não existe nada de divino nessas pessoas. Além disso tudo que você viu, ele imita línguas confusas, absurdas e estranhas de pregadores sensacionalistas e mercenários. E eu tô colocando ele dentro da outra América. Of the king, the power, the man, the best. You king, the fair is my. Fala na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fair is my. Miguel disse ainda que caiu num poder e foi arrebatado para o céu. Confira isso daí. Acabou de descer um anjo aqui. Manda toda a igreja abrir a boca. Deus do teu passado, revotar, ele me candaraia. Aí eu quero que agora você volte pra cá e presta bem atenção, cara, no que eu vou te falar. Você entende por que ele diz que foi arrebatado? Porque aqui, neste livro, Paulo diz que foi arrebatado. Fulano disse que foi arrebatado. Beltrano, Cicrano, e por ali se vai um tanto de gente com problemas psicológicos gravíssimos. Dizem que foram arrebatados pelo Senhor. E essa pessoa, e esse rapaz, esse moleque, ainda um garoto, um adolescente, está repetindo as mesmas asneiras que esses pregadores fazem, sem ter de fato e de verdade uma experiência verdadeira para compartilhar com os seres humanos. É claro, no Brasil, é óbvio que ele mente descaradamente, como muitos e muitos pregadores fazem por aí, apenas por causa de dízimos, de ofertas, de cachês e de nomes, de visualizações, dizendo que pessoas foram curadas de doenças incuráveis e mortos foram até mesmo ressuscitados. Veja a mentira aí. Esse milagre. Foi uma mulher que ela tinha ido a óbito, teve um problema de coração, ela foi a óbito. Ela colocou o envelope por debaixo da cabeça dessa irmã que morreu. Quando ela colocou, deu 30 minutos, a mulher ressuscitou dentro do necrotério. Foi um milagre que... Sabe o que é o impressionante de tudo isso? É que, além de todas essas coisas que eu estou mostrando para você, ele ainda afirmou que nasceu surdo. Nasceu mudo, ou seja, ele nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Mas, milagrosamente, Deus olhou para ele e o curou. Em detrimento das outras crianças, de milhares de milhões de crianças que estão padecendo desse problema, e Deus não cura, mas a Miguel, ele foi o privilegiado. Escute isso daí. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Caramba. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha... De verdade. Um milagre. Pra quem não tinha as cordas vocais e nem os tímpanos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. Eu comecei a cantar louvores dentro da minha casa.
Louvores que eu nunca tinha ouvido. Aí você compreende, do outro lado, o que está acontecendo, onde a religião leva a pessoa, até que limite leva a pessoa. Você entende o que é que esse livro faz na cabeça das pessoas? Veja que esse jovem aí, ele não estudou teologia, não tem experiência de vida alguma, mas já domina a arte da manipulação. Em um dos seus cultos, por exemplo, ele pediu que 20 fiéis se levantassem e entregassem R$1.000 a Deus. Olha isso. Como ninguém se levantou, Deus, segundo ele, fez uma promoção relâmpago, cobrou R$500. Ainda assim, ninguém se levantou e quis pagar R$500. Então, ele reduziu para R$100. E quando viu que ninguém quis dar os R$100, ele culpou o diabo. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, que pegue, sim ou não. Mas o que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. Somente com esse vídeo já é possível a gente ter provas de que não existe Deus algum por trás desse pregador e de nenhum pregador que você possa conhecer, Brasil. Tudo o que esses caras fazem, tudo o que eles fazem é visando lucro. Esses pregadores, principalmente esses de redes sociais, esses que vivem entregando profecia, Frustreco da Silva, que vive entregando profecia no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, que vive entregando mensagens de Deus por redes sociais, em grupos privados que tem que pagar para receber revelação. Você tem que entender, cara, não tem Deus nesse negócio. Não é possível. Para mim, particularmente, a maior de todas as ousadias, ou o pior ato de insanidade ou de desonestidade, foi num culto onde ele declarou o seguinte, abre aspas, eu rasgo câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia, fecha aspas. Veja esse vídeo aí. Eu rasgo câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Você viu, você escutou. Aí eu pergunto pra você, cara, o que é isso? Eu pergunto mais uma vez, o que é isso? É Deus falando por ele? Não, de modo nenhum. É ele enganando as pessoas e plantando falsas esperanças? Sim, Brasil, totalmente, completamente, profundamente. Uma pessoa que acredita em Deus pode facilmente cair nesse golpe. Num golpe que esse rapaz fez. E ser levado a uma cilada, ou se desestimular com a medicina, se amparar na fé e abandonar o tratamento, simplesmente porque acredita que está curada, ou está curado. Deus agora me curou. Aí você compreende aonde que esse rapaz, com um discurso, com uma pregação, com uma mensagem, ele consegue colocar a pessoa numa berlinda. Isso tudo porque a pessoa é religiosa e acredita em Deus, ela vai abandonar o tratamento. Você entende o perigo que está por trás desse tipo de fé vazia e sem sentido? Ou dessa irresponsabilidade que existe por trás dessas pregações sensacionalistas e narcisistas por aí, Brasil? Tudo isso por causa de fama. Tudo isso por causa de likes, tudo isso por causa de visualização e dinheiro e cachê. Não há a menor dúvida que isso se trata de exploração religiosa, de deboche e de brincadeira por parte desses pregadores. Isso é transformar a fé de milhões de pessoas em um espetáculo, em um comércio. E sabe o que é o pior disso tudo, Brasil? O pior é que o povo continua caindo nessas armadilhas e acreditando em missionários, pastores, acreditam em padres, espíritas, mães, pais de santo, acreditam em Messias, acreditam em Jesus Cristo, acreditam em homem invisível, em pomba falante que engravidou uma mulher grávida, no Espírito Santo, acredita numa redenção, acredita que Jesus vai voltar e vai vir num cavalo branco para arrebatar a igreja, para consolar todas as pessoas, derrotar o inimigo e todos serão felizes para sempre. Você está entendendo, Brasil? Porque no fim das contas, a fé cega é o combustível que mantém os falsos profetas no poder e o povo num completo
prejuízo. Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade